paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite novamente para essa igreja, uma igreja que eu amo muito em Cristo Jesus, né? Estou muito alegre com o irmão que, com essa sabedoria muito grande, nos trouxe esses hinos maravilhosos ao Senhor, né? Para os que aqui ainda não me conhecem, eu sou um dos pastores da comunidade evangélica Ágape, lá no bairro Jaqueline. Eu sou um dos menores pastores que tem lá, né, irmãos? O menorzinho de todos sou eu, viu? E em todos os aspectos, porque eu estou competindo com um lá de 98 anos. Então, irmãos, em todos os aspectos. E fico muito feliz em mais essa festa. A pastora Tereza sabe que eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, por esses irmãos. E o pastor Silas ama todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Parece que eu até falei hebraico aqui agora, né? O pastor Silas ama todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Traduzindo para o português, a gente entendeu. Irmãos, quem me chamou para pregar para criança, eu acho que errou. Eu não gosto de criança, irmãos. Não gosto muito de criança, não, né? Eu acho que errou um pouquinho. Então, vamos tentar trazer uma mensagem para criança, né, irmãos? Quem acha que o pastor não gosta de criança, diz amém. Não gosto, né, irmãos? Eu amo as crianças em Cristo Jesus. Eu sou uma criança de Cristo Jesus. Amém? Mas eu gostaria de pedir licença para esses três irmãos, desses bancos aqui da frente. Me perdoe, pastor Joselito, essa irmãzinha e o Mário Felipe. Eu gostaria de que o maior número de crianças viesse aqui ocupar esses bancos à frente, porque esse culto é dedicado a duas delas, né? Mas nós, e nós vamos homenagear aqueles até os 17 anos. Eu gostaria de estar convidando, eu não estou chamando, eu estou convidando honrosamente para estar aqui na frente os adolescentes, crianças, aqueles que ainda estão na faixa dos 17 anos de idade, né, irmãos? Oxalá se eu pudesse ir também sentar ali, viu? Vem os pequenininhos, os grandinhos. O resto da igreja pode ficar sentada, pode ficar na liberdade do Senhor Jesus. Amém, irmão? Eu gostaria de interrogar esse irmão aqui num assunto. Como é que se fala acorda, irmão, mesmo? Acorda, irmão. Uro arrima. Amém, irmão? As irmãs podem se sentar. Fica à vontade, a casa do Senhor. Amém? Vamos lá. Um texto bastante conhecido aqui. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Vamos ver o que o Senhor nos diz. Eu vou tentar levar algo para as crianças. Quem me conhece sabe que eu não sou um pregador de nossa, que palavra é essa? Como é que eu não vi isso antes? Quem me conhece sabe que eu não sou desses surpreendedor. Mas eu vou tentar trazer algo para animar as crianças. E vou tentar dar um aviso para os pais das crianças, amém? Os meus não puderam estar aqui, porque eu cheguei muito atrasado e não deu tempo de estar neles se arrumar. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Um varão ou uma varoa com a voz de trovão, recite esse versículo para mim, faz favor. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. Irmão, o mentor desse versículo, ele estava com uma preocupação enorme acerca das crianças, dos jovens,
Porque ele percebeu, ele chegou a uma conclusão de que se os pais ensinassem os filhos o caminho que eles deviam andar, quando esse menino crescesse, ele nunca ia esquecer desse caminho. Eu não sou estudioso de mente humana, mas todos nós sabemos que a nossa mente é um computador super evoluído, com uma memória que nunca, aleluias, é uma memória que não se apaga com muita facilidade. Nós sabemos que se eu, igual o irmão ensinou aqui, algumas palavras em outro idioma, né? E nós aprendemos rapidamente aquilo ali. Eu confesso que eu já me esqueci, porque eu já sou um velhinho que não guarda muito bem as coisas, mas eu tenho certeza que tem alguns irmãos aqui que guardou alguma coisinha. E alguma coisa aqui, alguns irmãos nunca mais vai esquecer. A criança, ela em fase de crescimento, ela tem uma mente muito mais poderosa do que a mente da adulta. Eu me lembro que eu preguei a primeira vez lá no bairro Santa Luzia, na comunidade evangélica Ágape. E eu preguei uma palavra lá, e eu lembro que chegou a notícia aos meus ouvidos vários dias, falando assim: olha, o Joel está falando aquela palavra de novo. O Joel guardou aquela palavra. Sabe quem é o Joel? Essa criança que está aí andando para lá e para cá. Ela memorizou aquilo. A criança, ela tem esse discernimento, ela tem esse poder. Se você pegar uma criança, igual esse rapazinho que está sentado aqui, que já sabe falar o português, se você levar ele lá para os Israel afora, onde tem os idiomas mais difíceis, ele vai aprender a falar aquele idioma com facilidade, porque a mente dele é evoluída para isso. Então a palavra do Senhor, ela nos instrui a ensinar aos nossos filhos também o caminho em que ele deve andar. Por quê? Porque quando ele crescer, não vai se desviar disso. Ou seja, o ensinamento de hoje é a escola, é aquilo que ele vai fazer no futuro. Esses dias eu peguei o meu menino, João Paulo, e levei ele lá para a empresa onde eu trabalho. Coloquei ele no cantinho do ônibus onde eu dirijo e dei umas voltinhas com ele, de ônibus. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá com a tampa de panela, sentado no sofá, fazendo tudo o que acontece no ônibus, abrindo as portas, com perfeição. A mente dele guardou aquilo. Quem aqui, agora eu quero que a igreja viaje em pensamento, quem aqui entre nós não se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua infância, algum ensinamento que seu pai lhe deu, alguma brincadeira que você aprendeu quando você era bem pequenininho? Eu me lembro de coisas quando eu tinha 3 anos de idade. Eu me lembro de coisas que se passaram na minha vida, e hoje eu não consigo me esquecer. Sabe por que eu estou falando isso? É para provar para você que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e verdadeira. Que quando a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando ela cresce, ela não vai se desviar dele. Eu aprendi coisas na minha adolescência, na minha criancice, e hoje eu sei de coisas até hoje. E eu tenho certeza que você ainda se lembra de coisas que seus pais te ensinaram ainda. Ou seja, a palavra constante, que é verdadeira até os dias de hoje. Quem crê na palavra de Deus diz glória. Quem crê na palavra de Deus diz aleluia. E o que você tem ensinado a seu filho? Você tem ensinado ele a palavra? Você tem sentado com ele e ensinado a palavra de Deus para ele? Ah, ele só tem 4 anos. É por aí que começam os ensinamentos da Bíblia. Eu vou trazer aqui para a igreja alguns exemplos de crianças que foram instruídas na sua fase pequenina, e quando ela cresceu, ela não se esqueceu, aleluias, de nada daquilo que ela foi ensinada. A Bíblia nos diz, aleluias, no livro de Gênesis, no capítulo
37, que tinha uma criança chamada José. Eu creio que o seu pai ensinava para ele a palavra dos seus antepassados. Eu creio que o seu pai ensinava para ele tudo aquilo, aleluia, que havia acontecido nos seus antepassados. E um dia a Bíblia diz que essa criança, ela levantou-se pela manhã e ela estava lá nos seus irmãos. Ela já tinha 17 anos, mas ali estavam seus irmãos tomando café ali na sala. E de repente ela se levanta do quarto, senta na mesa de café e começa a contar uma história dizendo: pai, hoje eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo trigo e de repente estávamos colhendo lenha no campo e de repente o meu fecho de lenha ficou no meio e o fecho de lenha dos meus irmãos se curvaram diante do meu. A Bíblia diz que Jacó se alegrou. Jacó ficou muito alegre com aquilo, porque a Bíblia diz que Jacó gostava de José, porque era o filho da sua velhice, era o menino que o Senhor havia lhe dado em momento de velhice. E a Bíblia diz que naquele momento Jacó, aleluia, se alegrou com aquilo, porque Jacó entendia que eram os planos de Deus na vida daquela criança. E a Bíblia diz que os seus irmãos, muito ambiciosos e muito invejosos, começou a armar contra aquela criança dizendo: olha, José, ele é o mais novo entre nós, mas ele está querendo reinar entre nós. Vamos pôr um fim, José, vamos matar José, aleluias. E a Bíblia diz que o seu pai havia lhe construído, confeccionado uma túnica com várias cores, uma túnica alegre. Para uma pessoa alegre, a gente deve dar coisas alegres também. E a Bíblia diz que os seus irmãos ficavam com muita inveja daquilo. Mas onde eu quero chegar é que os irmãos dele jogaram ela ali numa cova sem água. E o plano era que aquela criança, aquele jovem, adolescente, ficasse ali dentro daquela cova e morresse ali sem água e sem comida. Mas a Bíblia diz que um dos irmãos, um deles resolveu, dizendo assim: não, vamos matar ele não, porque apesar dos apesares, ele é nosso irmão ainda, sabe? Eu sei que o nosso pai puxa mais sardinha para o lado dele, mas vamos dar uma chance para ele, ele é nosso sangue. Já viu, irmão, quando a família tem muitos irmãos e o pai puxa sardinha mais para um irmão do que para o outro? Lá em casa foi assim. Lá em casa tem um que ele é loirinho do olho azul. Alguns irmãos que até tiveram a oportunidade de conhecer ele, que hoje ele é pastor lá no Mato Grosso. E a minha mãe gostava tanto dele, ficava assim meio que até desprezando a gente, né? E dava uma raiva, irmão. Dava vontade de quebrar o pescoço dele. Mas a raiva passou, né, irmão? Tirei, mas não peguei. Né, irmão? E assim acontecia na casa de José. Mas a Bíblia diz que os irmãos tiveram misericórdia e planejaram outra coisa, dizendo assim: não, vamos fazer o seguinte, ele é nosso irmão, aí está vindo alguém aí, vamos vender ele como escravo. Antes tivesse deixado ele na cova morrer, porque vendido como escravo. Mas onde eu quero chegar para os irmãos é que ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. E chegando lá, irmãos, essa criança, eu tinha 17 anos, mas eu vou chamar de criança. Essa criança tinha tudo para se revoltar. Ela tinha tudo para chutar o balde e falar assim: esse Deus que meu pai contava não é de nada, porque eu estava lá contando os meus planos para o meu pai. Hoje eu estou aqui servindo como escravo nos porões dessa casa imundiçada. Ele tinha tudo para se revoltar, mas na mente dele ele se lembrava dos ensinamentos que ele tinha aprendido na sua adolescência. Ele não entregava os pontos. Ele lembrava de que tinha um Deus que velava por ele noite e dia. Ele se lembrava de que tinha um Deus que disse assim: olha, pode tudo acontecer que eu estou contigo, jamais te desampararei, eu nunca vou te deixar. Ele estava ali sofrendo como escravo, esperando o momento. Mas ele se lembrava de que tinha um Deus que era com ele.
E um dia chegou um homem até ele com um sonho, todos conhecem a história, e contou para ele aquele sonho. Aí ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu na sua criancice, no seu momento de criança. Aí ele pôs a sua memória para funcionar e traduziu aquele sonho com toda a intrepidez daquilo que ele havia aprendido na palavra de Deus. Sabe, irmãos, tudo que você ensinar a sua criança, pode ser que ela finja que não aprendeu, mas um dia ela vai colocar em prática aquilo. Se você estiver plantando vento, ela vai colocar em prática uma grande tempestade. Mas se você estiver plantando a palavra, ela vai colocar em prática um grande campo missionário. Ela vai colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Aleluias. Uma outra criança que eu também pude estar explanando aqui, está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17. Todos aqui também conhecem a história dessa criança. Davi, menino. Esse realmente era um menino, criancinha. Também, eu creio que ouvia as palavras do seu pai Jessé. Seja bom com as pessoas, seja cuidadoso com os animais, seja bondoso com tudo aquilo que você fizer. Aprende a tocar harpa. Cante louvores ao Senhor. E ele foi aprendendo. Foi lá, pegava as ovelhinhas, cuidava com o maior carinho. Tocava a sua harpa com maior dedicação. E eu creio que também fazia amizades valorosas, porque a Bíblia diz que ele teve uma amizade com Jonatas. E a amizade dele foi tão grande que a Bíblia diz assim, que ele chegou a declarar, dizendo da seguinte forma: eu tenho mais amor por você do que até mesmo pelas mulheres. Isso é a amizade que ele aprendia a cultivar. E um dia o seu pai chamou ele e falou assim: Davi, vem cá, eu tenho uma missão para você. Você vai lá na guerra e você vai pesquisar o que é que está acontecendo com os seus irmãos. Vai trazer notícia para mim deles. E leva também esses queijos, leva essas iguarias para eles comerem, porque pode ser que a comida no quartel pode ser uma comida mais ou menos. Então leva isso aqui para os seus irmãos e traga notícia para mim do que está acontecendo com eles. E a Bíblia diz que Davi, todo alegre, porque a sua primeira missão que o seu pai havia lhe dado, e ele todo alegre, todo feliz, colocou o seu imortal que ele trazia consigo de pastor nas costas e foi para a missão. Mas no meio do caminho ele para no ribeiro, porque eu não sei que ele para no ribeiro, mas ele para e começa a catar umas pedrinhas, e ele cata uma, cata duas, cata três, e ele trazia consigo uma dobra, uma funda, que ele usar essas pedras na funda, pode ser que para atirar em alguma coisa, algum pedaço de madeira, eu não sei. Mas ele trazia consigo uma funda, sem saber o que é que ia acontecer na sua frente. E a Bíblia diz assim, que quando ele chegou na peleja, quando ele chega até os montes, quando ele dá de cara com os campos da peleja, ele logo vê um gigante valentão, dizendo assim: aí nesse exército não tem homem, aí embaixo não tem homem, o homem está aqui, se aí tiver homem, vem aqui me enfrentar. Ele encontrou o gigante afrontando o exército de Deus vivo. E a Bíblia diz que esse gigante, ele era tão atrevido, mas tão atrevido, que a Bíblia diz que ele 3 vezes ao dia, ele confrontava o exército de Deus. Ou seja, o povo de Deus tomava café com afronta, o povo de Deus almoçava e comia sua sobremesa na afronta, o povo de Deus jantava com afronta. Mas só que a Bíblia diz assim, que o Senhor, aleluia, nós somos a menina dos olhos de Deus, e ai daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus.
criança. Atenção, crianças. Uma criança estava dizendo isso. Ele estava falando assim: quem é esse atrevido que anda desafiando a bomba atômica? É isso que eles estavam tentando dizer para o gigante. E aí alguém acalmou, dizendo: calma, Davi, calma, isso é Golias, ele é muito alto, ele é muito grande, ninguém pode com ele, calma, fica tranquilo. E Davi logo se candidata à peleja. Ele vai até a tenda de Saul e diz assim: Saul, eu vou lá enfrentar esse gigante. Uma criancinha pequena, ruiva. Eu vou lá enfrentar esse gigante. Você sabe por que ele falou isso? Fisicamente era impossível essa peleja. Fisicamente era soltá-la do gigante, exterminava com Davi. Fisicamente. Mas ele falou isso porque um dia na sua mocidade, no seu jardim de infância, ele aprendeu com seu pai que com o Senhor não se brinca, que o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Então eu creio que ele foi com essas palavras dizendo: se eu aprendi um dia que meu Deus nunca perdeu uma batalha, esta aí ele não vai perder também. A minha arma não é nada, mas essa peleja o Senhor não vai perder. Se ele nunca perdeu, hoje não vai ser o dia dele. E Davi foi colocar nele o capacete, colocar o escudo, deram uma espada que ele não podia nem carregar. E de repente ele falou: eu não preciso nada disso. Eu só preciso das palavras que eu aprendi no meu jardim de infância. Eu só preciso das palavras. E quando ele tira uma daquelas pedras do embornal, quando ele tira uma daquelas pedras do embornal e coloca na sua funda, o gigante olha para ele e fala colocando assim: por acaso eu sou algum tipo de cachorro para você vir com pau e pedra para cima de mim? O gigante interroga de lá e ele interroga de cá. Mas ele diz uma palavra para o gigante dizendo assim: olha, você vem com suas pedras, suas lanças, suas armas de guerra, mas eu vou contra você com um que é maior do que tudo isso. É o Senhor que fez os céus e a terra. Esse eu aprendi que nunca perdeu a batalha. O braço dele é forte, as suas pernas têm poder, e ele vai te derrubar hoje. Glória a Deus. Eu acho que eu estou falando em hebraico, irmão. Preste atenção, irmão. Eu estou achando que eu estou falando em hebraico. O gigante vai cair. Aleluia. E a Bíblia diz que através das palavras que aquele menino aprendeu, se está escrito eu não sei. Temos aqui um professor de teologia. Vai lá. É verdade ou é mentira? Temos aqui um professor de teologia conosco. Eu ainda não li que Davi havia feito uma faculdade teológica para dizer aquelas palavras para o gigante. Eu não li na palavra isso ainda. Porque Davi estava só com aquilo que ele havia aprendido no seu jardim de infância. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Primeiro, quando você ensina o seu filho, ele vai saber lidar com situações difíceis como José lidou, como José soube. Quando você ensina o seu filho, ele vai saber enfrentar os gigantes na vida dele. E aqui nós temos outra criança. Essa criança, irmão, eu gostaria que a igreja ficasse bem ligada. Essa criança é extraordinária. Atenção, meninas. Meninas de Jeová, atenção, para vocês que acham que são os meninos que são usados. Fique atento nessa palavra. A Bíblia diz no livro, aleluias, de 1ª e de 2ª Reis, no capítulo de número 5, está aqui, caiu bem em cima. A Bíblia diz que tinha um general chamado Naamã. Eu quero que a igreja tenha atenção nessa palavra, porque essa é extraordinária. Essas irmãos vão falar assim: irmão, eu nunca vi isso.
Naamã, ele era um grande general, homem de respeito, homem que todo mundo obedecia. Irmã, se ele falasse assim, vai ficar vivo, ficava. Se ele falasse assim, vai morrer, morria. Ele era um homem. Não tem uma música que fala assim, esse cara sou eu? Você volta tudo ligado, né? Esse cara era Naamã. Irmão, esse era o cara mesmo, de verdade. Ele era o forte. Ele era o cara mesmo. Na rua. Mas quando ele chegava dentro da sua casa, aí ele começava a tirar a sua farda. Aí ele tirava a sua farda. Tirava daqui, tirava dali. Tirava as suas estrelas de honra ao mérito, ao combate, um em cima da mesa. Tirava as suas divisas de general, punha lá. Bota, não, traz um empregado aqui para tirar minha bota. Tira aí, tirava, tira a calça. Ia lá e deitava na sua banheira de ofurô e ficava às pontas. Mas só que na rua ele era o cara. Mas quando chegava dentro de casa, ele tirava a roupa, ele virava um miserável leproso, um fedorento leproso. Tanto é, irmãos, que a sua esposa ficava com dó dele. A sua esposa ficava horrorizada. Ele ficava em casa, ele era na rua. Ele era tudo aquilo que nós falamos, mas em casa ele era um lixo. Pode ler, está escrito. Não é verdade, professor? O professor vai em mim, estou ajudando aí. E de repente a Bíblia diz que tinha uma menina. Aí é para menina. Bom, que maravilha. Tinha uma menina que ela veio cativo para a casa de Naamã, ou seja, ela veio como escrava. Eles foram combatendo na terra e ela ficou para trás, ela se desgarrou da mão dos seus pais e ela ficou para trás. E aí alguém pegou ela, amarrou e levou para a casa de Naamã e ela ficava a serviço de Naamã, ou seja, escrava de Naamã. Essa menina um dia, ela viu Naamã tirar a roupa e ela viu a tristeza de Naamã. Ela viu que quando Naamã chegava, ele era um grande general. Quando ele tirava a roupa, ele era um lixo, leproso, cheio de casca de lepras. Aí, irmãos, essa menina colocou em prática aquilo que ela aprendeu no seu jardim de infância. Ela virou para a esposa de Naamã e falou assim: olha, se o meu Senhor fosse lá na minha terra, ele ia encontrar um profeta lá que ia livrar ele dessa lepra. Olha a palavra dessa criança, irmão. Olha o que saiu da boca dessa criança. Essa criança tinha tudo para ser uma desviada. Essa criança tinha tudo para largar tudo e chutar o balde. Mas quando ela estava ali como escrava na casa de Naamã, ela ainda se lembrava do tempo que ela servia a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Ela ainda tinha memória do profeta. Pode ser que ela, aleluias, pode ser que ela via Eliseu fazendo sinais de prodígio na sua meninice. Pode ser que ela passava e via Eliseu sendo usado por Deus, e ela foi aprendendo tudo aquilo, e ela deu essa palavra para Naamã. Ai, irmãos, é maravilhoso demais. Eu vou até ler porque, ai meu Deus. Versículo 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor, olha que respeito, ela era escrava, ela ia dar a palavra que ia resolver. Olha o que essa menina falou para aquele general, para aquela mulher do general. Aquele, eu creio que o dinheiro daquele homem ele já tinha tentado todos os recursos. Nós sabemos que rancenias é uma enfermidade que não tem, hoje tem tratamento, mas antigamente não tinha cura. Eu já fui ali, aleluias, próximo ali a Betim, na colônia Santa Isabel, e eu já vi ali leprosos, pessoas com o nariz caindo no chão, dedo caindo, né? Um lá só tinha um
era assim de pé e dirigia uma Kombi, e ele amarrava um cabinho de vassoura e ficava acelerando, porque a Hanseníase já tinha comido tudo. E Naamã estava nessa situação. Era horrível essa enfermidade, irmão, de fato. E Naamã estava nessa situação. E ele já estava desesperado, porque quem sofria de Hanseníase, aqui no estado de Minas Gerais, há 50 anos atrás, era levado para a colônia Santa Isabel e ficava lá isolado. Hoje não, hoje a gente nem sabe mais quem é e quem não é, porque hoje tem tratamentos evoluídos. Mas antigamente não tinha nada disso, a pessoa tinha que viver escondida, a pessoa tinha que viver clandestina. E Naamã, ele recebeu essas palavras. E eu creio que a sua senhora, aquela criança, irmão, ela tinha de tudo para falar assim: pronto, esse Deus de Israel não vale de nada. Esse Deus que o profeta Elias pregava em Samaria, Eliseu pregava em Samaria, não vale de nada. Por quê? Porque se ele valesse alguma coisa, eu não estava aqui servindo de babá para essa mulher e para esse homem leproso. Mas não, irmãos, ela resolveu. Ela guardou consigo aqueles ensinamentos que ela havia aprendido no seu colégio de infância. E um dia ela usou aquele ensinamento. E ela deu isso na cara de Naamã, dizendo: se ele for a Samaria, ele vai encontrar com o profeta Eliseu. E eu tenho certeza que ele vai restaurar ele dessa lepra. E aquele general, que só estava acostumado a dar ouvidos ao rei, que era a autoridade máxima, ele se prostrou diante das palavras daquela menina, e ele foi procurar o profeta lá em Samaria. E chegando lá em Samaria, para a gente continuar um pouquinho da história, os irmãos entenderam o efeito que a palavra daquela menina causou. Chegando em Samaria, o profeta procurou logo o principal daquela cidade. Chegando até o principal, que era o rei, ele chegou e achou que aquela menina estava falando do rei, que o rei tinha poder de restaurar ele. E ele chegou até o rei falou assim: mas vem cá, eu restaurar você de alguma lepra? Não, eu não tenho nada disso não. Aí ele foi até o profeta Eliseu. Chegando lá, Eliseu falou para ele: olha, eu nem vou encontrar com você não. Nem encontrou com ele não, só falou com ele de longe: ó, vai lá no Rio Jordão lá e dá 7 pulos lá e tá tudo certo. Não precisa de você tomar um coquetel, não precisa de você fazer cirurgia, não. Vai lá e toma 7 banhos lá e tá tudo certo. Mas o Rio Jordão, alguns pregadores são bem-aventurados em dizer que era águas poluídas, mas a Bíblia só informa que era a água mais escura, né? Então, ele reclamou, dizendo: poxa, mas tem rios livres por aqui, eu tenho que ir nesse mesmo. Tem que ir nesse mesmo. E chegando lá, ele teve que dar 8 pulos no Rio Jordão. Amém? Hã? A igreja fica desconfiada, né? Foi 8, irmão. Porque ele teve que saltar do cavalo. O cavalo estava com lepra, não, viu, irmão? Ele teve que saltar do cavalo, teve que sair da sua nobreza e teve que obedecer à voz da criança. Sabe, irmãos, o que eu quero trazer para esses meninos hoje é isso. Continue aprendendo do Senhor, porque no futuro isso vai valer para vocês. Isso vai valer para todos nós. Eu me lembro de coisas que eu aprendi quando eu era criança. Hoje eu já estou velhinho, bem cansado. Mas eu me lembro de coisas que eu aprendi quando eu era criança. Eu me lembro de coisas que minha mãe me ensinava. Eu me lembro que minha mãe falava: não se deve roubar nada que é seu. Amém? Não se deve roubar nada que é dos outros, irmãos. Não se deve desobedecer aos mais velhos, né? Direto minha mãe me punha de castigo em cima do grão de feijão cozido. Mas não assim, né, irmão? Era feijão cru mesmo, né, irmãos? Sabe, irmãos? Então o que eu quero trazer para os pais é isso. Ensina os meninos e as crianças. Aprende com os pais.
Amém, irmãos? Eu poderia trazer aquela palavra que todo mundo está acostumado, que eu dou um golpe na parede, dou um chute no teto e cai tudo pro chão. Mas hoje o Senhor está querendo falar essas palavras para você ser como José. Ainda que você for vendido, tem até um ditado que fala, ele é nossa, me vendeu, hein? Aprender com os irmãos de José. Ainda que você for vendido, não se esqueça do Senhor. Ainda que você, aleluia, for afrontado por gigante valente, não se esqueça do Senhor. Ainda que você estiver cativo na casa de um fedorento, não se esqueça do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esses dias eu estava conversando com o pastor, a pastora Esses dias eu estava conversando com a pastora Elsa, lá da minha igreja. Pergunta para mim assim, quantos anos tem a pastora Elsa? Quantos anos tem a pastora Elsa? 102. 102. Aí eu estava conversando com ela, fui lá na casinha dela. Ela mora numa casinha bem gostosinha, ela. Mora sozinha. Irmão, como eu gosto de idoso e de criança. Irmão, eu sou hipócrita a dizer. Mas se eu pudesse, eu mordia a bochecha deles. Eu tirei uma foto com a irmã Celina sentadinha no colo dela no dia do aniversário dela. Eu gosto. Eu fui lá na casa dela para mim conversar com ela um pouco. Estava fazendo umas visitas. Cheguei um domingo mais cedo e fui visitá-la. Chegando lá, ela me contou uma história que eu fiquei bem maravilhado. Ela falou comigo assim, olha, quando eu era criança, 102 anos, me contando essa história quando ela era criança. Mais ou menos 98 anos atrás, né? Não é 102, 98, 4. Então, 98 anos atrás, mais ou menos isso aí. Ela me contava umas histórias dizendo que quando ela era criança, a mãe dela sempre ensinava para ela que quando ela fosse dormir, ela tinha que orar e ela tinha que sempre ler ou recitar um versículo bíblico e sempre tinha que dormir. Ela sempre tinha que dormir bem vestida, porque a qualquer momento o anjo podia visitá-la e se ela estivesse mal vestida, o anjo ia ficar com vergonha de acordá-la, né? Isso era me contando, irmão. Por isso que eu passei a dormir de terno e gravata. Confesso que eu dormia só de tanguinha, né, irmão? Seja feita a vontade de Deus. E de repente, irmão, começamos a contar umas histórias assim. E ela dizendo para mim assim que um dia ela estava bem na lavoura, que ela é de Belo Horizonte mesmo, ela é aqui do bairro São Pedro. E era uma lavoura, muitas roças por aqui afora. E ela estava bem no roçado, aí de repente começou um terremoto no céu. E um barulho roncando, um ronco muito estrondoso. E aí, de repente passou um trem bem esquisito no céu. Aí diz ela assim que muitos velhinhos daquela época, você vê, há 98 anos atrás, velhinhos daquela época. Então nós estamos falando na casa de 200 e poucos anos atrás. E muitos velhinhos suicidaram, porque era o lançamento do avião. Lançamento do avião. E muitos não conheciam aquilo. Isso é o fim do mundo. Não, isso é coisa do demônio. Não, isso é coisa... quer saber, seja lá o que for, eu vou partir dessa por melhor. E passaram a espada no pescoço, e muitos estavam contando que muitos se suicidaram. E ela dizendo assim, que a mãe dela virou para ela e falou para ela assim, minha filha, isso não é fim do mundo, isso não é coisa diabólica, isso não é nada disso. Isso aí foi
isso aí foi coisa que o próprio Deus nos alertou. Porque tem uma passagem, a mãe dela dizendo, tem uma passagem no livro de Isaías, que fala assim: quem são esses que vêm voando como nuvens, feito pombo em seus pombais? E a mãe dela ensinando para ela aquela palavra ali, e ela falando comigo: olha, Silas, que eu nunca autorizei ela a me chamar de pastor, irmãos. Isso é uma afronta para mim. Assim como eu também não fico muito com os irmãos, me chamam de pastor. Não ligo muito essas coisas não. E de repente ela falou comigo: Silas, todas as vezes que tiver um lançamento na terra, olha que palavra que ela me diz, irmão, palavras que ela ouviu de sua mãe, palavras que ela aprendeu na sua infância, há quase 100 anos atrás. Ela disse assim para mim, eu fui visitar ela e saí de lá surpreendida. Ela disse assim para mim: todas as vezes que tiver um lançamento, ela falou isso no futuro, viu, irmão? Mas quando ela já morrer e eu tiver aí ainda, ela falou assim: olha, todas as vezes que tiver alguma coisa, algum acontecimento na terra, você não toma medidas precipitadas, você não leva a igreja a tomar medida precipitada. Falei: mas e aí, como é que eu vou ficar sabendo então? Ela falou assim: olha, como a minha mãe me ensinou, eu também vou te ensinar. Vai para a palavra de Deus, porque lá tem a resposta de tudo que essa terra rege. Lá tem todas as respostas para a humanidade. Antes de você tomar qualquer atitude, você vai para a palavra de Deus, porque muitos perderam a sua vida, porque não leram o livro de Isaías, que dizia que no futuro íamos ter aviões, íamos ter tudo isso aí, sem problema nenhum. Amém, irmãos? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, olha, quando ele crescer, depois diz assim, ele não vai desviar dele até a sua velhice. Para encerrar minha participação, tinha um pastor da nossa igreja, que ele só tomava Santa Ceia com pão asmo, e vinho e suco de uva natural. Ele morava lá no Milionários, e um dia ele ficou muito ruim na cama. Muito ruim. Saudoso pastor Lival. E um dia foi um pessoal de outra denominação levar ceia para ele. E ele já estava velhíssimo na cama. Velhinho. E o pessoal foi levar a ceia para ele. Ele virou e falou assim: eu não tomo dessa ceia. O pessoal: quê? Não, eu não tomo dessa ceia. Alguns acharam que ele já estava ficando biruta. Você está vendo? O homem já até esqueceu a ceia. Ele falou: não, pastor, isso é ceia, aquela ceia que o Senhor ensinou. Todos os membros falaram: eu sei da ceia. Mas só que a ceia que eu aprendi quando eu era criança, eu vi o meu pai partir, era ceia com pão asmo, pão sem fermento, era ceia com vinho sem mistura. E essas suas aí, infelizmente, não me servem. Vamos lá na palavra. E começou a jogar a palavra em cima deles para lá. Joga a palavra para cá, versículos referentes a tudo isso. Vai lá na rua direita, lá tem um homem assim, vai lá na rua. E aqueles homens saíram dali convencidos de que a ceia tinha que ser realmente com pão, sem fermento e com vinho sem mistura. Meu irmão, coisas que ele aprendeu na sua meninice, quando ele ficou velho, ele não esqueceu. Tem coisa aqui, irmãos, que você ainda se lembra de sua mãe ensinou? Quem se lembra de algum ensinamento de sua mãe aí? Quem se lembra? Quem se lembra? Se lembra, Vara? Se lembra, pastor José Vitorino? Se lembra? Quem mais se lembra? Só os dois se lembram? Meu Deus! Olha a amnésia, a pastora Tereza também se lembra. Eu me lembro, irmãos, que minha mãe falava que não podia comer, não podia tomar banho de barriga cheia. Se o chinelo caísse virado para baixo, você tinha que desvirar, porque senão alguém ia. Se caísse uma mulher, a mulher que ia chegar, se caísse um garfo, era homem. Mas graças a Deus que o Senhor me corrigiu, e aí eu vi que nada disso tem valor. Amém, irmãos? Mas que eu aprendi. Amém? Eu gostaria de chamar a mentora do trabalho aqui para receber o microfone novamente. Eu gostaria que o Senhor fosse aplaudido com bastante entusiasmo.